Deus, né? Esse domingo se encerra o mês da juventude, que foi durante todo esse mês de agosto, e nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito e tem falado aos nossos corações. Desde já eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aí conosco, dar as boas-vindas também à minha mãe, que está aí nos assistindo também, participando com a gente, a família lá de Natal, o nosso avô, pastor Romildo, Terezinha, os outros irmãos que estão nos prestigiando com a sua presença. É muito bom ter vocês aqui conosco para louvar a Deus juntos. Eu vou orar para a gente estar começando o nosso culto. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, para te louvar. Recebe, Senhor, o nosso culto, recebe a nossa adoração a Deus, que nós possamos te louvar, te adorar, Senhor, que seja, Senhor, um louvor que te agrade, ó Deus. Esteja abençoando nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, Senhor, deixar a tua luz brilhar em nós, Senhor, e que as pessoas, Senhor, possam ver essa luz em nós, Senhor, e ver a diferença que nós fazemos, ó Deus. Fica conosco, Senhor, desde já esteja abençoando a palavra que vai ser pregada, Senhor, os louvores que vão ser entoados, Senhor. Recebe, Senhor, tudo que for feito aqui, porque é tudo para a tua adoração, ó Deus. Muito obrigada por tudo, fica conosco, nos abençoe e nos guarde, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos agora com a equipe de louvor, então o hino do Espírito enche minha vida. Tem uma leitura antes, passou aqui. Desejo encher-me do Espírito Santo. Eu, porém, confio no teu amor e o meu coração exulta na tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmos 13, 5 e 6. Agora vamos com a palavra, a equipe de louvor. O cântico do Espírito enche minha vida.
Vamos fazer a leitura do Salmo 139, os versículos 23 e 24. Vocês aí de casa leiam, mesmo com o microfone fechado, nos acompanhem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora vamos ter mais um cântico com a equipe de louvor da Mocidade, Sonda-me. Flecha que acende.
Vamos orar, meus irmãos? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estarmos reunidos, Senhor, para te louvar, Senhor, te adorar, junto com nossos irmãos, Senhor, ainda que online. Muito obrigado, Senhor, pelo mês, Senhor, da juventude, Senhor, que hoje estamos encerrando. Muito obrigado, Senhor, pela nossa juventude. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor, os nossos líderes, Senhor. O Senhor possa estar sempre conosco, Senhor, conduzindo, Senhor, não só a nossa juventude, Senhor, mas toda a nossa igreja, mas em especial a nossa juventude, possa cuidar da vida de cada um, Senhor. Peço que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, Senhor, como um gesto de gratidão, Senhor, e amor, e que o Senhor fale conosco também essa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, momento de comunicações. Boa noite, irmãos. Hoje, nos avisos, queremos reforçar... vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, ok. Hoje, queremos reforçar sobre a campanha do Quilo. A nossa igreja continua arrecadando alimentos para compor cestas básicas e ajudar as famílias. Então, nós precisamos das doações. Quem puder doar, essa lista de alimentos que estão sendo necessários agora para compor as cestas. Esses alimentos têm faltado, né? Então precisamos da doação dos irmãos. Ela pode ser feita diretamente do alimento, pode ser feita por dinheiro, né? Os irmãos gostariam de ofertar o dinheiro para comprar os mantimentos, e ela pode ser, para ofertar o dinheiro, tem aí na tela os dados da igreja, e como também podemos ofertar os dízimos e as ofertas. A tesouraria pede, só um minuto que hoje eu estou nervosa. A tesouraria pede para que os irmãos enviem uma mensagem dizendo se o valor é para oferta ou para dízimo, se é para cesta básica, para o WhatsApp que está aí na tela para ajudar na nossa organização do nosso dinheiro. Também sobre as cestas básicas, podem ser entregues na igreja, que temos um novo horário de funcionamento, de segunda a sexta, de 8 às 16. Lembrando, irmãos, que a igreja não voltou ao normal. Esse horário estendido é apenas para assuntos internos, assuntos urgentes ou para entrega do quilo, né, de coisas que sejam de extrema importância para a segurança dos nossos funcionários e para a nossa própria segurança. A igreja ainda não retornou às suas atividades. Então, esse horário de segunda a sexta, de 8 às 4, é reduzido apenas para esses assuntos mais urgentes. O último assunto são os produtos da campanha de missões. Já estamos para começar a nossa campanha, e você pode adquirir as camisas e as máscaras para você, para o seu uso pessoal, para ajudar também nessa campanha. Então, as máscaras custam R$5 e as camisas infantis e de adulto custam R$30 e R$35. Você pode encomendar a sua pelo telefone do Ministério 360, que é esse que a gente recebe as mensagens no nosso WhatsApp, ou também pela irmã Ana Paula. Os dois números estão na tela, e caso você tenha interesse, é só procurá-los para adquirir os seus. Muito obrigada. Dados os anúncios, nós vamos estar falando o tema, a divisa, e depois vamos cantar o hino oficial, que foi durante todo esse mês aí, de agosto, mês da juventude. Então, o tema: Deixa a tua luz brilhar. Divisa:
Porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31b. Agora vamos estar louvando juntamente com o vídeo, né? Enquanto o vídeo passa, você vai cantando aí da sua casa. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Agora nós teremos uma participação musical com a irmã Nicole Félix. Boa noite, irmãos. Bom, esta noite estarei cantando Quão Grande é o Meu Deus. E quem quiser cantar, acompanhar comigo, mesmo com o microfone desligado, vocês podem cantar na casa de vocês. Dá para ouvir? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações ele é. Desculpa. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um,
Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Amém. Vamos prosseguir com a leitura. Se encontra em João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora vamos para mais uma participação da equipe, um cântico Vim para Adorar. Luz das nações que dissipa as trevas.
Eu vou convidar a irmã Ana Paula para estar fazendo esse momento de intercessão e desde já também está orando pela vida do irmão Ivan, que vai estar trazendo a mensagem desta noite. Oremos. Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos aqui em Teu nome, para a glorificação do Teu reino, para falar, Senhor, do Teu amor para conosco. Ó Pai, queremos Te agradecer, Senhor, pela juventude da Tua igreja, por este mês tão abençoado, Senhor, nas nossas vidas, onde podemos ver os Teus jovens, Senhor, dirigindo o culto, trazendo a Tua palavra, ó Pai, participando ativamente, Senhor, dos momentos de louvor ao Teu nome, Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, por toda a nossa igreja, por todas as famílias, ó Pai, que Tu tens sustentado, que o Senhor tem nos livrado do mal, tem nos dado, Senhor, saúde, tem protegido, Senhor, o Teu povo. Queremos Te pedir também, Senhor, nesse momento, pelas famílias que estão enlutadas, que Tu, Senhor, possas estar consolando, Senhor, os seus corações, ó Pai, neste momento, e que, Senhor, nós sabemos que tudo provém de Ti, todas as coisas acontecem, Senhor, conforme o Teu querer. Queremos colocar, ó Pai, nas Tuas mãos a vida do irmão Ivan, que estará trazendo a mensagem desta noite, que o Senhor já colocou, Senhor, a mensagem no coração do Teu servo, e que através dele, ó Pai, essa mensagem chegue, Senhor, aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, por todos os que estão assistindo o nosso culto, os que estão pelo Facebook, os que estão aqui online, que o Senhor esteja derramando bênçãos, ó Pai, na vida de cada um de nós, cada um dos que estão aqui, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Ó Pai, muito obrigada por tudo, muito obrigada, ó Pai, por estarmos aqui. E nós Te louvamos, ó Pai, e engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Com a palavra, nosso irmão Ivan Hudson. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Dá um sinalzinho assim para mim. Ah, legal. Então, boa noite para você, que é membro da Primeira Igreja Batista Universal do Brasil. Boa noite para você que assiste a gente pelo Facebook. Boa noite para você que, de repente, está só ouvindo a gente, está fazendo alguma coisa. Boa noite para você também, ou bom dia, boa tarde, que vai assistir esse vídeo em algum momento. Esse vídeo provavelmente vai ficar salvo na página da igreja. E você pode assistir um outro momento, outro dia, outro ano. O fato que a gente vive numa pandemia agora e talvez você assista num momento melhor, né? Um momento sem tribulação. Sem tribulação é muito difícil dizer. Mas o importante é que Deus está com a gente agora aqui e estará com você quando você assistir esse vídeo aí. Eu fico muito feliz. Eu participei 3 momentos na minha vida que eu já trouxe uma reflexão à igreja. Engraçado que os 3 momentos foram situações diferentes. Uma foi presencialmente na igreja, durante o Congresso da Juventude no ano passado. Uma outra vez foi numa rádio, a convite do irmão pastor Roberto Alecrim. Foi uma rádio, e agora, sim, virtualmente, através do Zoom. Então, foram 3 momentos diferentes e eu estou nervoso igual. É uma responsabilidade muito grande, mas eu fico muito feliz de ter sido convidado, ainda, por causa da questão da idade, ainda ser convidado pela juventude. E esse é um tema muito legal, um tema que a gente tem tratado, né, durante esse mês da juventude, que é deixar a tua luz brilhar, né? Eu tô aqui com a camiseta aqui, ó, camiseta oficial aí desse mês da juventude, e estou muito feliz de estar participando. Eu agradeço os jovens aí por esse convite. Vamos lá, eu quero falar sobre o texto que está baseado em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Segunda Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Show, vou ler. Naamã, combatendo o exército do rei da Síria, respeitado e honrado pelo seu senhor, o rei da Síria, aí está em letra minúscula, pois por meio dele, o Senhor, letra maiúscula, era a vitória à Síria.
mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envie um homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. É mole. Essa parte é comigo. Queria fazer uma oração depois desse texto. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço por tudo que tem feito, Pai, durante esse congresso, esse mês da juventude. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nesse momento o Senhor esvazie de mim mesmo, esvazie o Ivan, e que só o Senhor fale através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bem, esse tema, né, deixa a tua luz brilhar, me trouxe uma reflexão que, na verdade, Deus já vem me incomodado, já vem falado sobre esse assunto comigo já há algum tempo, que é um assunto sobre comportamento, um assunto sobre uma postura. E o tema é muito plausível para abordar essa reflexão. E, como eu já disse, Deus vem trabalhando isso comigo, me cobrando essa atitude, me cobrando uma postura mais firme em relação aos seus conceitos, às suas doutrinas, né? E assim deixando a luz refletir e brilhar através de nós. E pensando nessa reflexão, eu escolhi o tema Uma Luz para as Nações. Uma Luz para as Nações. Bem, Naamã, ele foi um homem poderoso, né? Ele foi um general, chefe de um grande exército, naquela época um dos maiores exércitos e mais violentos. E ele foi muito conceituado porque ele, através do Senhor nosso Deus, a gente viu ali no versículo 1, né, do texto, que ele, através do nosso Deus, ele recebeu, o Senhor esteve com ele durante a vitória contra o próprio Israel. Então, isso gerou um grande conceito. O exército de Israel também era um exército poderoso. E ele, então, vitória sobre esse exército, deu honrarias. Esse homem foi prestigiado. Naamã se tornou um homem conceito ali no povo onde ele vivia, ali na Síria. E, mesmo assim, com tudo que aconteceu, com todo o prestígio que ele teve, ele adquiriu lepra. O texto diz que ele ficou leproso. E a lepra a gente sabe, né? Um homem com o status de Naamã, chefe, a primeira oficial do rei, chefe de um grande exército, poderoso e tudo mais, em casa não era bem o que acontecia. A gente sabe que em Israel, a gente já ouviu muitas vezes, em vários textos, que Israel, um leproso, ele era colocado à parte da sociedade. Em Israel, nunca que um homem leproso poderia ocupar uma posição de destaque. Então, Naamã, ele vivia esse dilema, né? Não um dilema, mas ele vivia a honra ao povo e ao rei, mas, ao mesmo tempo, em casa, ele vivia uma vida de dificuldade. As pessoas ali, os próximos, até sua esposa, sabiam
do problema que Naamã vinha passando. A lepra, ela vem aos poucos, né? Hoje, hanseníase, conhecido como hanseníase, tem tratamento e cura, mas na época não tinha esses recursos que nós conhecemos hoje, e nem essa ciência. A questão é que Naamã vivia uma vida de dificuldade em casa com a sua esposa. Provavelmente a sua esposa não o procuraria, porque a lepra era altamente contagiosa, as pessoas tinham medo de chegar próximo a um leproso, e ali os seus familiares, aqueles próximos a ele, e a gente não sabe, o texto não diz quantas pessoas tinham ciência da doença da Naamã. A verdade é que ele passava muita dificuldade por causa dessa doença, né? E o texto diz ali que do retorno de Israel, eles pegam uma menina, eles trazem uma menina para a Síria, né, uma menina escrava, e essa menina ali, ela veio senão para ajudar a esposa de Naamã nos afazeres domésticos. Mas isso era comum, isso acontecia entre os exércitos, não só da Síria, como de outros exércitos. Eu queria ler aqui com vocês um texto para que a gente conheça, não, relembra uma grande personagem também que foi levado cativo após uma guerra. Daniel, no capítulo 1, de 1 a 2 somente. Não, eu vou ler mais um pouco. Então vamos lá. Daniel, aí a gente está em 1 Reis. Isso. Daniel, capítulo 1, diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E ele também, alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo dos seus deuses, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus, com letra minúscula. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então a gente vê aí que era um costume do exército levar cativos, não só para mão de obra, aqueles que trabalhassem com ferro, forjassem espadas, mas também pessoas sábias, pessoas cultas. Tem um livro que é um clássico, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, o autor. Embora o livro fosse desse autor, ele tem várias frases de autores ou pensadores, né? E uma das mais conhecidas e que eu mais gosto é o seguinte: mantenha os amigos sempre perto de você e os inimigos mais perto ainda. Então, ele faz várias ponderações aí, esse livro serve para vários tipos, até para negociações e tudo mais. A questão era uma cultura, desde a época medieval, que as pessoas, que os exércitos trouxessem cativos para serviços em geral, e aí, nesse caso, Daniel serviu ao rei, serviu dentro do reino, né? Serviu dentro do palácio. Então, ali, além de ter um serviçal de cultura, de inteligência, de leitura, ele também, Nabucodonosor, podia conhecer um pouco desse povo diferente, esses costumes diferentes, de repente, esse conhecimento em táticas de guerra. Bem, o que isso tem a ver com a menina? Nada, é só um exemplo de uma pessoa que também foi levada cativa e porque ela foi usada. A menina nada mais foi usada senão para afazeres domésticos da esposa, ali ajudando a esposa Naamã. A questão é que não se tem registro de quanto tempo essa menina ela ficou ali na casa e quanto tempo ela ficou, até que esse texto fora o fato, né, de ver até quando isso aconteceu, a gente não sabe quanto tempo a menina ficou lá. A questão é que, mais que esse texto, por mais que o subtítulo ali fale sobre a cura de Naamã, trazer à tona, eu quero trazer como papel principal essa menina que a gente pouco conhece, que a Bíblia pouco fala dela, mas provavelmente ela viveu ali uma vida de devoção. É bom lembrar que assim, essa menina veio cativa, então provavelmente ela participou de horrores, ela presenciou horrores na guerra,
ela viveu momentos ali muito difíceis. Os soldados o treinamento era violento, então os soldados impunham respeito. E ela provavelmente presenciou muito, talvez seus pais, a Bíblia não menciona, o estupro de pessoas conhecidas. A gente pode vagar aí sobre especular. A questão é que não foi uma coisa fácil, não foi um momento simples. Provavelmente ela carregou ali traumas com ela. A questão que eu quero trazer é que essa menina, embora viveu tudo isso, ela tinha todo o motivo, o cenário foi tudo descrito para que ela ficasse com raiva do seu Deus, ela ficasse com algum rancor. Aliás, Israel acabaram de ser vencido por exército inimigo, e Deus ali, a gente ficou sabendo que Deus entregou o exército na mão da Síria. Ela poderia estar revoltada, ela poderia ter perdido a fé. Ela estava num vivendo com um povo distante, costumes que não eram os delas. Ela provavelmente não, eles adoravam, Síria era politeísta, adoravam vários deuses para tudo. E eles tinham vários altares. E ela vinha de uma cultura onde o Deus dela é o único Deus, é o Deus soberano, o Deus poderoso, acima de todos os falsos deuses. E ela ali, ela convivia com uma cultura diferente. Mas, mesmo que ela cita a Síria, e a gente sabe que os judeus não se davam... ela cita, quando ela fala do profeta de Israel, ela fala do profeta em Samaria. Provavelmente ela era daqueles arredores ali, de repente fosse uma samaritana. A questão é que talvez ela não tinha o costume judeu de orar algumas vezes por dia, jejuar algumas vezes por semana. A questão é que ela, de alguma forma, vivia uma vida de devoção. Porque sem uma vida de devoção, sem uma busca, sem espelhar o Deus que você crê, você não tem como convencer uma pessoa simplesmente por palavra, dizer, olha, tem um profeta lá na terra de Israel, um samaritano, e esse cara pode curar da lepra. Curável. Então, como é que essa menina poderia gerar uma credibilidade se ela não tinha uma vida de entrega, uma vida de testemunhos? Provavelmente, na época, em conversa com a esposa de Naamã, enquanto ela estava ali nos afazeres dela, ela testemunhou os milagres de Elias e Eliseu, a multiplicação do azeite da viúva, ou até mesmo a batalha do nosso Deus contra os deuses de Baal e os seus profetas ali, aquilo tudo que aconteceu, que a gente já sabe. Ela testemunhou tudo isso e, de alguma forma, talvez pelo seu comportamento, a esposa de Naamã aceitou aquilo como verdade. E essa menina, você via a obediência nela, não apenas uma fala dela ali, que foi no versículo 3, você via uma obediência nela. Ela disse o seguinte, um dia ela disse à sua senhora, entendeu? Falando aí em relação à esposa da Naamã, ela disse à sua senhora, se o meu senhor, letra minúscula, ela estava falando de Naamã, procurasse o profeta que há ou está em Samaria, ele o curaria. Ou seja, você vê 2 pontos aí. Ela tratava Naamã como meu senhor, meu amo, é costume da época, mas ela tinha respeito na menção a Naamã. E também se preocupara com a cura de Naamã. Então ela não estava ali só como uma escrava, ela meio que se integrou à família. Tanto é que ela fala da cura de um profeta do povo dela, de um local distante, bem distante da Naamã, e ela fala que ele poderia curá-lo. Então ela se preocupava ali com Naamã. Era uma menina obediente, uma menina que demonstrava apreço pela família já. O que a gente aprende com isso é o seguinte, talvez você esteja aí onde você não gostaria de estar, mas Deus assim o fez para que seja luz. Tenha um relacionamento com Deus, que nós vivamos uma vida transparecendo essa luz, mas porque a gente acredita, a gente tem experiências, que assim a gente absorve comportamento como o de Deus. No versículo aí de Visa, a gente vê que a gente deve nascer e resplandecer como a luz do sol, como o sol. Então, que esse Deus
seja a nossa referência de sol, que a gente absorva o caráter de Deus, de Jesus. Deus enviou seu Filho para nos mostrar como a gente deve proceder. Deus enviou Jesus para que seja a régua, o fiel da balança ali, o norte de justiça. Esse termo fiel da balança, ele vem ali do início da do século XX, e onde a gente não tinha esses supermercados, né? Esses mercados grandes ali, os alimentos não vinham embalados em preço de em embalagem de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos. Então, eram usados uma balança, né? E que vinham 2 pratos. Vinham 2 pratos ali e você colocava um peso referente ao peso do alimento que você queria levar, né? Proporcionalmente o peso do alimento, que podia ser de alguns gramas, ou quilo, meio quilo. E do outro lado você colocava alimento. E o operador da balança ele ia tirando, recolocando o alimento, conforme ele ia chegar ao real. E ali tinha uma barra central que, ela, ao se estabilizar, ela representava o peso ali. O fiel da balança, um ponteiro que marcava ali a grama. E ali, quando ele marcava ali, era exatamente o alimento que você estava levando. Era exatamente o peso que você gostaria de levar. Com fidelidade. Daí vem esse termo. Aí depois, em 1930, começaram a chegar uns modelos semi-automáticos e tal, e foi saindo do mercado. Embora eu, ainda adolescente, morei um tempo em Capivari, no interior, e tinha algumas mercearias índias que tinha essa balança. Eu tive contato ainda com essa balança. Mas ela foi saindo do mercado. Inclusive, ainda até hoje, o símbolo da justiça brasileira é representado por uma mulher vendada. Essa venda aí fazia uma alusão dela que estaria sentenciando ou a alusão de julgar com imparcialidade, onde ela não estava vendo ambos os lados, né? E ela segurava uma dessa balança com os 2 pratinhos ali. É o símbolo da justiça brasileira. E, fechando os parênteses, o que eu quero dizer é que a gente deve seguir, deve ter a Cristo, deve ter o comportamento de Jesus aqui na Terra como uma referência para nós. Entendeu? Que a gente deve absorver no nosso dia a dia, em uma vida devocional, em busca, um comportamento a transparecer a imagem e semelhança de Deus. Agora, um fato importante que a gente não deve se enganar é o seguinte: a gente deve refletir a luz de Deus. Embora o tema seja deixar a tua luz brilhar, a gente deve ter o cuidado para não buscar os holofotes, para não buscar que a nossa luz seja simplesmente o nosso querer, a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai. Eu vivi um episódio interessante esses dias, eu me recolhendo para dormir, a luz da varanda, eu moro numa parte alta do prédio, a luz da varanda estava acesa, né? E eu fui lá, quando eu cheguei na varanda, eu vi que não era luz. Era a luz da lua. A lua estava refletindo uma luz assim na varanda, de tal forma que me enganou, achando que fosse uma luz acesa. Então eu lembrei da época do ginásio lá, que a lua é um satélite natural da Terra, e lembrei que ela não tem, ela recebe a luz do Sol, um astro maior, durante não pode ver a luz dele, ele reflete a luz na lua e vê. Assim, foi bonito ali, eu estava bem iluminado nesse dia, foi interessante, me fez lembrar isso. E a gente deve receber da mesma forma e refletir a luz de Deus própria, porque a nossa luz própria sem amor de Deus não acende. A gente não tem luz própria sem o amor de Deus. A gente pode buscar os holofotes, mas sem receber do alto, desse astro maior, que é o nosso Deus, como fazendo referência ao sol, a gente não tem como passar, não tem como brilhar essa luz, não tem como impactar as pessoas através do Espírito Santo. Nenhum servo é maior que o seu Senhor. Então, aquela menina provavelmente vivia uma vida devocional, como eu já falei, vivia na dependência de Deus. E esse comportamento ele desencadeou uma série de eventos muito interessantes, uma série de eventos que a gente tomou conhecimento e outras citações bíblicas ficaram conhecidas através desse evento. Vamos lá.
a menina, através do seu comportamento, através da sua busca de Deus, através da sua vida, ela gerou credibilidade para a esposa de Naamã, que convivia com ela, que por sua vez falou a Naamã, que acreditou, provavelmente também deve ter convivido com a menina há algum tempo, e ele foi diretamente ao seu senhor, então rei da Síria, e contou a história para o rei. Provavelmente ali ou o rei já sabia da lepra, ou então ele fez um esboço de toda a história e mostrou para o rei o que a menina tinha dito, o que a menina havia dito, o que ele presenciou dessa menina. E tanto é que, com confiança em Naamã, o rei liberou a Naamã para um local que ele já tinha sitiado, já tinha conquistado, liberou um oficial do teu exército, um dos maiores oficiais da época, e esse oficial foi carregando uma série de riquezas. A Bíblia menciona ali 350 quilos de prata, 72 quilos aproximadamente de ouro e algumas vestes reais, 10 mudas de vestes. 10 mudas de vestes reais, ou finas, não é aquela muda, 10 mudas que pegou na gaveta, aí manda lá para o rei de Israel. Não, cara. São vestes, toda uma vestimenta que só um rei tinha acesso. É uma indumentária super que demonstrava poder. Toda a vestimenta, toda a indumentária tinham simbologias que faziam referência ao reino, ao rei, ao poder, e aquilo eram vestes caríssimas. E mandou essas vestes com Naamã e essa tonelada de riquezas, esses quilos de riqueza. E, por sua vez, Naamã chegou lá. Naamã agora chega de frente ao rei de Israel com uma situação totalmente diferente. Antes, não. Um cara autoritário, um cara com autoridade e revestido de toda a pompa ali de que alguém queria, com superioridade, conquistar um exército. Agora não, ele vem atrás de um favor e com presente do seu reino, com presente do seu rei. Ele vem no ato de humildade, até então onde ele poderia chegar. E o rei nada pode fazer, até que ficou sabendo Eliseu. E como a gente já leu na história, Eliseu convidou Naamã e nem teve com ele. Falou, mandou o seu moço lá para que recebesse Naamã e falar, vai lá no Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes e depois sai que você vai estar curado. Esse homem, uma atitude de humildade, ele não tinha mais possibilidade. Eu imagino que pela riqueza que esse homem tinha, que Naamã tinha, pela sua patente, pela posição que ele alcançava, ele tentou. Vários curandeiros da época, várias pessoas que poderiam, de repente, resolver a situação de uma forma. Ele tinha recursos, mas ele deve ter se esgotado. Ele acreditou numa menina que viera escrava. Então ele estava ali de frente a um profeta de uma terra distante, a um Deus desconhecido para ele. Ele foi lá e foi curado. Naamã volta numa atitude totalmente diferente por causa de um testemunho de uma menina. E se você reparar, no capítulo 1 lá, quando diz que o Senhor era com Naamã contra o exército de Israel, ele não diz que era senhor de Naamã. Ele era senhor com Naamã contra o exército de Israel, dando o exército de Israel na mão de Naamã. Ou seja, Naamã se converteu, Naamã teve um encontro verdadeiro com Deus vivo na cura. Naamã teve contato com Deus que até então ele não conhecia na cura. Tanto é que ele pede a Eliseu que autorizasse para levar um punhado de terra, em quantidade de 2 mulas lá, para que pudesse carregar para a Síria, voltasse para a tua terra, e com essa terra, dali, estabelecesse um altar para o Deus vivo, todo-poderoso de Israel. Não há Deus como Deus de Israel. Você tem noção disso, irmãos? Você tem noção de uma série de eventos que uma menina, que a luz de uma menina se fazendo brilhar com teu testemunho, com fé, a quantidade de eventos, e não fica por aí, não. Vamos ler um versículo que se encontra em Lucas 4. Ih, caramba. Caiu aqui toda a minha estrutura aqui, você não tem noção aqui. Nem se eu estou aparecendo mais. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Acendo o sinal com a mão assim. Câmbio? Beleza, tá beleza. Então vamos lá. Jesus disse, Lucas 4, versículo 27.
Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles fora purificado, somente Naamã, o sírio. Ou seja, Jesus, nesse contexto, Jesus estava numa sinagoga, estava pregando para os seus, essa sinagoga em Jerusalém, e ele estava ali explicando a respeito do profeta não ter honra na sua própria terra, na sua própria pátria, de um profeta não poder realizar muitos feitos onde ele era conhecido, porque as pessoas acham que era uma pessoa comum, que simplesmente porque convivera junto, porque conviver, essa pessoa não poderia realizar muitos prodígios em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Então, olha só, um exemplo de uma menina fez chegar e fez ser pronunciado pelo próprio Jesus anos depois, que ela só conhecia como uma promessa. Então, quero dizer o seguinte, que faça o que fizer. Se você espera reconhecimento dos outros, o que importa é o reconhecimento do alto. Às vezes a gente faz as coisas e não percebe que Deus nos olha, que Deus nos vê, que Deus nos julga pelas pequenas coisas que a gente faz e realiza. Mas aí a gente vê um exemplo de que o próprio Deus citou o exemplo da menina como exemplo de que não houve um curado no tempo de Eliseu em Israel, no tempo de Eliseu em Samaria, não foi curado um leproso, e tinham muitos leprosos em Israel, senão Naamã ou Ciro. Ou seja, um homem que ouviu uma menina, veio de sua terra e recebeu cura de um profeta, de um rei que ele até então nem conhecia. Exemplo de vida, vida de comunhão. Eu quero ler aqui com vocês também uma carta de apóstolo Paulo, a primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de 1 a 5. Palavras importantes. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, ou lhe proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, se a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, no momento que você não pode abrir a Bíblia para alguém, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja, você deve ser um livro aberto. Você deve ser a Bíblia aberta. A nossa atitude tem que ser Deus falando com as pessoas a todo momento. A gente ouviu várias vezes sobre isso durante várias mensagens, vários pregadores que trouxeram a mensagem durante esse mês da juventude. Mas acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente deve relevar em tudo isso que foi ouvido, que é sobre a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso viver. As coisas começam a dar certo ou errado de maneira pequena. Será que quando eu peço a conta no estabelecimento ou no restaurante, será que eu confiro ali a conta simplesmente para saber se ele colocou um item a mais? Ou para identificar também se faltou acrescentar um item que eu deveria pedir para colocá-lo? Pequenas coisas. Será que eu tenho algum roubo de energia na minha casa? Será que eu desvio energia da Light? Simplesmente com o discurso de que tem pessoas que roubam energia e essa conta se torna mais cara para mim. Será que eu compro um produto na internet e de repente chega dobrado e eu minto para mim mesmo, dizendo que eu não vou enviar esse produto de volta, porque pode ser que o que eu pedi tenha dê defeito, eu já de maneira mais rápida devolvo com defeito.
Pequenas desculpas que a gente cria para nós mesmos trazem consigo maus hábitos. E esses maus hábitos vão refletindo a nossa vida. Agora, também, pequenas mudanças de atitude podem trazer bons hábitos. Você mudar uma coisa que você reconhece como falha hoje é uma atitude. Deus vai moldando e mudando você aos poucos. É preciso que a gente tome uma atitude. É preciso que a gente, com humildade, conforme o profeta Paulo escreveu a Coríntios, com humildade, refletir o Espírito de Deus. Não adianta a gente decorar texto bíblico, não adianta a gente decorar palavras bonitas, não adianta a gente falar com eloquência ou desenvolver bem um texto, se a gente não tem uma vida, não reflete a luz de Cristo, se a gente não buscar esse conhecimento, sim, para gerar frutos, se a gente não buscar isso através do comportamento, a gente nada faz, é da boca para fora. Existe uma frase que eu gosto muito, e ela é de um escritor americano, um filósofo, e o nome dele é Ralph Waldo Emerson, é um nome misturado, abrasileirado. E ele escreveu o seguinte: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Talvez a nossa atitude, sendo uma atitude reta perante ao Pai e perante aos próximos, essa atitude fale muito alto. E talvez, se a gente disser alguma coisa que destoou, a pessoa pode relevar, porque ela sabe que a gente demonstra de forma reta, de forma a agradar a Deus, que a gente serve, que a gente busca e reflete através de luz. Essa pessoa sabe. Então, um deslize pode ser que a pessoa releve, mesmo não sendo cristão, porque sabe do teu proceder, sabe e conhece aquele que você busca. E essas atitudes, irmãos, vão gerando situações onde você sente que está sendo usado pelo Espírito Santo e você quer mais, você quer ler mais, você quer buscar mais, você quer passar mais tempo com Deus em oração, você quer orar o tempo todo, você quer buscar cada vez mais essas atitudes. Porque, às vezes, é uma pessoa que você acha que é difícil quebrar o coração através das palavras, através de ler uma passagem. Ela, com a sua atitude, ela vem até você, poxa, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de um norte. Nada profissional, é mais o que eu estou vivendo em casa. Para ser buscado por essas pessoas que você nem esperava, você nem intimidade, mas pelo teu viver, você está sendo luz, e essa pessoa sendo refletida por essa luz, a sua luz refletindo dessa pessoa, ela te busca. Você está sendo observado sem mesmo perceber, e essa pessoa te procura no momento difícil. Eu vi a pregação fugiu o nome dele, o esposo da Estela. Ele falou exatamente uma situação que ele passou, onde ele foi procurado e tudo mais. Porque refletindo o comportamento, refletindo a luz de Cristo. Deus não criou a luz de Davi para escondê-la ali entre as ovelhas, tocando harpa. Ele não criou a luz de Daniel, como a gente percebeu, Daniel foi usado na Babilônia. Ele não criou ele, Sadraque, Mesaque, Abednego, para que ficasse ali, para refletir na Babilônia. Pode estar difícil aí onde você está, mas você deve ser luz para os sírios. Nosso comportamento, a nossa busca o tempo todo deve ser luz, deve resplandecer a luz que vem do astro maior que é Deus, do nosso sol, aquele que nos ilumina. Como a música desse congresso diz, uma parte, por onde quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Onde quer que você esteja, Deus precisa de você, Deus quer usá-lo. Num local, numa terra distante, num local até mesmo, de repente, na sua casa, entre os seus, que não professa a mesma fé que você, mas Deus quer te usar. Eu quero deixar aqui para finalizar uma outra frase. Alguns chamam de São Francisco de Assis, mas eu
vou referir como Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use as palavras. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana abençoada. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Obrigado, Ivan, pela mensagem. Creio que falou com todos nós, né? Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando sua vida, sua família. E agora vamos ter uma participação da juventude. Durante essa última semana, cada um foi escrevendo um texto, né, uma frase, e agora cada jovem adolescente vai estar lendo. Não sei se já vai aparecer. Sabe se vai aparecer lá? Sim. Os responsáveis vão estar lendo as suas partes. Boa noite, irmãos. Vou começar lendo o meu aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá ótimo. Vamos lá. Brilhar. Algo que é passivo de enorme admiração. Mas os que buscam e alcançam. Quantos são? Não se trata de fama, holofotes, dinheiro ou festas, mas de uma característica forte e única que até o sol almeja. Uma peculiaridade que se apresenta através de nós e que, para explicar, não caberia a minha voz. Mas e você? Tem mostrado aos seus o propósito da tua vida? Seria egoísmo guardar para si coisa tão magnífica. Viver para alguém que nos ama, apesar de nossos defeitos e falhas constantes, que nos ensina sobre amor como ninguém, nos acompanha a cada instante. Mas não são necessárias palavras ou um grande sermão. Bastam atitudes para identificarmos o coração do exímio cristão. E você, irmão, como é reconhecido? Um bom jogador de futebol, que na pelada se destaca? Ou uma linda moça que quando passa tudo para? Tudo isso para Deus pouco importa, se não usarmos disso para fazermos a sua obra. Portanto, repensemos o nosso brilhar, para que, ao olharem para nós, enxerguem a Deus com um só olhar. Que não vivamos nós buscando uma suposta felicidade e prazeres vãos, mas que através de nós todos vejam quão singular é o brilho do cristão. Amém. Para manter a luz de Cristo acesa em nós, precisamos buscá-lo a cada dia. E para que o mundo possa enxergá-la, precisamos deixá-la ser vista. Deixe a sua luz brilhar. Brilhar é reconhecer e se encantar com o fato de termos sido escolhidos por Deus para compartilhar a mensagem de Cristo e o seu imenso amor por nós. Somos chamados para brilhar na escuridão do mundo, que através de nossas atitudes, outras pessoas possam ser alcançadas pela graça de Jesus. Só havia trevas, não se via uma cor. Viu então, não era bom, não se agradava a nosso Senhor. Portanto, disse: haja luz, o mundo todo a iluminar. E viu Deus que era bom, então deixe tua luz brilhar. Para que a nossa luz brilhe, é imprescindível uma caminhada com Deus. No entanto, há tantas distrações, obstáculos, que podemos nos perder no meio do caminho. Porém, não esqueçamos, Deus é o nosso guia. Um reflexo natural em discípulos que andam com seu mestre é serem reconhecidos pelas características que carregam de seu mentor. Foi assim em Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos. Desejando ver essa luz brilhar através de nós, minha oração é para que, como discípulos no caminho dos Emaús, enquanto andamos com ele, suas palavras possam arder em nossos corações, e assim possamos, como em Antioquia, ser reconhecidos como pequenos cristos, andando por aí e refletindo a luz de seu mestre.
Não há como desatrelar o amor a Deus do amor ao próximo. Por isso, a luz de Deus brilha em nós quando demonstramos compaixão pelos nossos semelhantes. É tempo de deixar a luz brilhar, tempo de aceitarmos a luz que habita em nós, de incentivar a luz do próximo. É tempo de ir a lugares onde seja possível ver o brilho que carregamos. Amém, né? Passo a palavra para o nosso pastor Hamilton, poder fazer um encerramento do culto, uma oração. Tem um vídeo ainda. Ah, desculpa, irmãos, tem um vídeo. Tem um vídeo antes. Em sequência, o pastor Hamilton. Vamos orar então, meus irmãos. Pai, eu quero agradecer por esta oportunidade de falar contigo. Agradeço, Deus, pela instrumentalidade abençoadora de tantos jovens. Agradeço hoje pela Iandra, pelo Marcelinho. Agradeço pela mensagem do Ivan Hudson, pelos que integram o Ministério de Louvor. Mas agradeço, Deus, por todos os jovens, rendendo graças ao Senhor pela vida do Hudson e da Ana Paula. Entregamos esta juventude, os adolescentes, em tuas mãos, num ato de fé, suplicando, continuem deixando a luz de Jesus brilhar através de suas vidas. Que a luz do seu viver resplandeça cada vez
de modo mais intenso para alcançar os que estão nas trevas. Obrigado por esta igreja tão carinhosa, tão amorosa, por esta igreja que caminha em paz, que prega e vive o teu amor. Abençoe a cada família que agora se representa neste culto. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, irmãos. Amém. Amém. Deus te abençoe muitíssimo. Que o amor de Deus, que a graça salvadora e a consolação do Espírito seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Parabéns a todos. Deus abençoe. Amém. Boa semana, gente. Boa noite, amados. Amanhã, às 18 horas, tem o culto. Muito bom. Quem quiser a camiseta, entre em contato de missões, entre em contato comigo ou com o Ministério 360 Graus. Tá ok? Temos todos os tamanhos. Temos todos os tamanhos. Valeu. Obrigado, Bia. Obrigado, Vinícius. Deus abençoe vocês. Abençoe a todos vocês. Tá? Boa noite, irmãos. Até amanhã. Boa noite, líder Wayne. Wayne e Natal, demais familiares. Um abraço a todos.